Você só precisa sobreviver. Essa foi uma das maiores lições que eu aprendi quando eu enfrentei um dos piores momentos da minha vida. Lembro-me de um dia, quando eu depois, como eu já relatei no vídeo anterior, que passei pelaquele meu processo, Vale da Sombra da Morte, aquele deserto, aquela crise existencial, e depois de buscar tantas ferramentas que eu já utilizava e outras que eu aprendi de não vir resultado, eu lembro que eu cheguei ao ponto de perguntar para Deus o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer. Não vamos dizer que foi uma resposta direta de Deus, como eu já falei anteriormente. Quando nós estamos passando pelo momento de provação, um período que podemos, se quiser, uns vão chamar de Vale da Sombra da Morte, outros vão falar de deserto, outros vão chamar de provação, outros vão usar o termo noite da alma escura, limbo. É muito comum nós termos a impressão que Deus, ele se silenciou, ou seja, ele se calou. Então eu estava com essa impressão. E eu lembro que uma das coisas que eu tive uma impressão no meu espírito é de que nada que eu tentasse fazer naquele exato momento ali poderia impedir com que eu passasse por tudo que eu passei, aquela dor na alma, né? Aquele sofrimento, aquelas lutas, coisas que normalmente a gente não quer passar. E eu lembro que uma das maiores dificuldades que eu enfrentei foi exatamente a aceitação de que tudo que eu estava passando, tudo que eu estava enfrentando era necessário. Porque muitas das vezes a vida, Deus, como eu falei, eu vou respeitar você que tem aquela visão do universo, né? Que foi criado por Deus, mas eu vou te respeitar. Ele vai nos levar para lugares aonde nós não queremos ir, para situações que normalmente aos nossos olhos vai parecer que aquilo ali é o nosso fim. E pelo fato disso estar acontecendo comigo, e como eu falei anteriormente, muitos pensamentos suicidas na minha mente, pensamentos, muitas das vezes, falar para Deus: Senhor, me leva, eu não aguento mais tanta dor, não aguento mais tanto sofrimento. E uma das coisas que eu tive a impressão no meu espírito foi que a única coisa que eu poderia fazer naquele exato momento não era a prática de todas as ferramentas. Quando digo ferramentas, jejum, oração, né, meditação, afirmação positiva, como eu já falei outras vezes, vai ter aqueles que vão usar a lei da atração, vários tipos de ferramentas que existem. Então eu entendi que naquele exato momento não adiantava usar nenhuma ferramenta, tudo que eu tinha que fazer era apenas sobreviver. Porque o mal, como eu já falei, que existe, as energias negativas, sabe do futuro, né, que Deus tem para cada um de nós. E como muitas das vezes ele não pode frustrar os planos de Deus, ele tenta frustrar os nossos sonhos, ele tenta nos parar, nos neutralizar. E era isso que estava acontecendo comigo, né, naquele exato momento. E foi aí que eu cheguei à conclusão que nada do que eu fizesse ia resolver no momento. Claro, hoje eu estou bem, estou curado, estou fortalecido, graças a Deus as coisas estão fluindo na minha vida, mas naquele exato momento eu tive que entender que era necessário. E tudo que eu não poderia fazer era seguir aquilo que os meus pensamentos estavam mandando eu fazer, que era desistir, que era jogar a toalha, que era dar cabo, né, da minha existência. Vou usar esse termo assim porque você vai entender, porque a gente sabe que às vezes o algoritmo, né, a própria plataforma pode entender como um conteúdo perigoso, mas eu cheguei a ter esses tipos de pensamento. Mas eu aprendi naquele exato momento que tudo que eu precisava fazer era apenas sobreviver. Ou seja, então você que está passando por um momento, um período parecido com o que eu passei, entenda que há momentos, há coisas que são inevitáveis, há dores que são necessárias. É como a dor da mulher quando ela vai dar à luz. É necessária aquela dor.
Mas assim como aquela dor vem e vai, saiba que tudo na nossa vida passa. Eu pensei, muitas das vezes, quando eu estava naqueles dias difíceis, que eu nunca ia poder respirar novamente, eu nunca ia sentir paz novamente, eu nunca ia me sentir realizado novamente. Mas passou, eu venci. E se eu venci, você também tem a capacidade de vencer. Então tudo que você precisa é apenas sobreviver. Não fazer o que essas vozes na sua mente está dizendo para você fazer. Não desistir, não jogar a toalha. E para finalizar, eu vou deixar uma última frase aqui para você, que entenda que antes do amanhecer, a noite é sempre mais escura. Então, se esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e, se puder, deixe aqui nos comentários a sua experiência. Se esse vídeo foi de ajuda para você, tenho certeza que ele também será de utilidade para muitas outras pessoas que estão passando por momentos difíceis.